Olá, eu vou estar resolvendo então a questão 2 da lista, que trata sobre dinâmica populacional, né, aplicação de equações diferenciais na dinâmica populacional, que aborda aí a questão da aplicação da equação diferencial no caso de crescimento e decrescimento de uma população, que no caso seria a população infectada por uma doença. É isso. Vamos para a questão. Algumas doenças, como o tifo, são disseminadas basicamente por portadores, indivíduos que podem transmitir a doença, mas que não exibem seus sintomas. Denote por X e Y, respectivamente, a proporção de suscetíveis e portadores na população. Suponha que os portadores são identificados e removidos da população a uma taxa beta, de modo que a derivada de y em relação a t, que é o tempo, é igual a menos beta y. Suponha também que a doença se propaga a uma taxa proporcional ao produto x e y. Assim, a derivada de x em relação ao tempo é igual a menos alfa xy. Letra A. Determine y em qualquer instante t, resolvendo a equação 1, sujeita à condição inicial y de t igual a 0 igual a y0. Letra B. Use o resultado do item A para encontrar x em qualquer instante t, resolvendo a equação 2, sujeita à condição inicial x de 0 igual a x0. Letra C. Encontre a proporção da população que escapa à epidemia, encontrando o valor limite de x quando o tempo tende a infinito. A gente tem que solucionar essa equação diferencial, que é a equação dos portadores que são identificados e removidos da população, a uma taxa beta, que no caso é negativo por conta de ser um declínio populacional, né, que são os portadores que são removidos da população. Para a gente resolver essa equação, a gente vai ter que fazer primeiramente uma separação de variáveis. Então, tudo que é y fica de um lado, tudo que depende de t fica do outro. Então, a gente fica com 1 sobre y passou para o outro lado dividindo, dy é igual a menos beta dt. dt passa para o outro lado multiplicando. Para a gente resolver essa equação diferencial e achar o valor de y, a gente vai ter que integrar dos dois lados. A gente fica com a integral de 1 sobre y dy é igual à integral de menos beta dt. Isso são valores conhecidos de integral, valores mais simples. Então, calculando essa integral, a gente fica com integral de 1 sobre y vai ser ln de y. Chegar para cima. ln de y é igual a integral de menos beta, que é uma constante, fica para fora da integral. Integral de 1 é igual a t. Então, a gente vai ter menos beta t. Mais uma constante, que eu não coloquei dos dois lados por conta de ser uma constante, que passando para o outro lado, subtraindo ou somando, continuaria uma constante. E agora, como a gente está querendo esse valor de y, para a gente conseguir tirar ele aqui, a gente vai ter que elevar tudo, aplicar exponencial dos dois lados. Então, passando para cá, exponencial de ln de y é igual a exponencial de tudo que está do outro lado, menos beta t mais c. Bom, exponencial de ln de alguma coisa vai ser aquele alguma coisa. Então, a gente fica com y aqui, igual a exponencial de menos beta mais c. Aplicando a propriedade de exponencial, que exponencial de uma soma é a mesma coisa que a multiplicação desses dois da exponencial desses dois termos, dessas potências. Então, a gente vai ficar com exponencial de menos beta t vezes exponencial de c. Porque multiplicando, depois pode virar exponencial de menos beta t mais c. Como a exponencial elevada a constante vai ser essa constante, a gente fica com a fórmula final sendo solução geral. Y igual a constante que multiplica e elevado a menos beta t. O problema, ele nos deu um valor inicial que era y de 0 igual a y0. Então, para a gente achar a nossa solução, nesse caso aqui, com o valor da constante, a gente vai ter que aplicar esse valor de y0, de 0.
Então, quando o t for igual a zero, o y vai ser igual a y0. Então, y igual a y0 igual a c, que multiplica e elevado a menos beta com t igual a zero. Então, isso aqui, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente fica com y0 igual a nossa constante. Jogando finalmente na fórmula inicial. Então, y vai ser igual a constante que é y0 e elevado a menos beta t. Esse é nosso resultado aqui do nosso y em qualquer instante t. Na nossa questão B, ele vai pedir algo parecido com A, só que no caso aqui vai ser da equação de suscetíveis, a doença, dx dt. E ele está pedindo para a gente encontrar, então, o valor de x em qualquer instante t, dessa equação 2, com esse x de 0 igual a x0. Então, é parecido com o item A diferença é que, nesse caso aqui, a gente vai poder aplicar na equação 2 o valor de y que a gente encontrou na equação 1, lá, resolvendo a equação 1 lá na letra A. Então, vamos passar para a resolução. Escrevendo aqui, já substituindo y, a gente vai ter dx dt igual a menos alfa x, e o nosso y, que é y0, e elevado a menos beta t. Para resolver essa equação diferencial aqui de primeira ordem também, a gente vai fazer a separação de variáveis, vai ser bem semelhante à outra. Então, tudo que tem x fica de um lado, tudo que tem t fica do outro lado. Então, passando o x para cá, a gente fica com 1 sobre x dx, como sendo igual a menos alfa y0 e elevado a menos beta t dt. Vou passando t para lá. Nesse caso também, a gente vai ter que fazer, para a gente encontrar esse valor de x, a gente vai ter que integrar dos dois lados da equação. Então, vou colocar a integral aqui para facilitar de uma vez. E para a gente integrar aqui, só reescrevendo essa igualdade, vou colocar tudo que é constante do lado de fora. Então, a gente fica com integral de 1 sobre x dx igual a menos alfa, constante, y0 também constante, integral, aí já não é constante, da exponencial de menos beta t dt. Agora, vamos passar para cá, que para essa integração a gente vai ter que dar uma atenção maior para a parte da integral da exponencial. Então, para a gente fazer essa integral de e menos beta t dt, a gente chama o menos beta t de u. E a gente tem que du dt vai ser igual a menos beta. Então, dando continuidade aqui, porque a memória do celular acabou, mas eu continuei falando sozinho. Aqui a gente pegou para calcular, então, essa integral da exponencial de menos beta t dt. Então, para calcular isso, a gente fez por substituição, né? Substituiu menos beta t como sendo igual a 1. Então, a derivada de u em relação a t fica menos beta, então, du é igual a menos 1 sobre beta dt. E aí, substituindo aqui na nossa fórmula, né? Jogando já a constante para o lado de fora, menos 1 sobre beta, integral de e elevado a u du, vai ser exatamente e elevado a 1. Então, ficamos com menos 1 sobre beta, e elevado a u, e esse u aqui, como a gente sabe, é o menos beta t. É só substituir, e a gente fica com menos 1 e elevado a menos beta t. Esse é o nosso resultado dessa integral. Então, agora a gente tem que jogar de volta aqui na nossa fórmula, que a gente tinha antes. A gente estava tentando encontrar esse x. Resolvendo já as duas integrais, lembrando de colocar os coeficientes multiplicando esse resultado aqui. Então, a gente fica com integral de 1 sobre x é ln de x,
que é igual a menos alfa y0, que multiplica menos 1 sobre beta e elevado a menos beta t mais a constante. Então, para a gente conseguir encontrar esse valor de x, a gente vai ter que fazer novamente exponencial dos dois lados. Então, vou fazer do lado de cá, porque vai ficar pequeno. Então, a exponencial vamos colocar direto, né? Exponencial de ln de x vai ser exatamente x. Então, x igual a exponencial de tudo aquilo que a gente encontrou, né? Multiplicando esses dois valores negativos aqui vai dar um valor positivo, então fica menos alfa y0 sobre beta. Exponencial de alfa y0 sobre beta, que multiplica e elevado a menos beta t, que conforme a gente estava vendo antes, mais constante. Aí, dando continuidade aqui, botando novamente aquela propriedade exponencial, né, substituindo pela multiplicação desse exponencial, essa potência é igual a e elevado a alfa y0 sobre beta, vezes e elevado a menos beta t, vezes e elevado a constante. Vai ser igual a constante, então a gente fica com x igual a c, que multiplica e elevado a alfa y0 sobre beta, vezes e elevado a menos beta t. Aí, como é um problema de valor inicial, né, que ele deu x de 0 como sendo igual a x0, a gente vai achar esse valor da constante. Para a gente achar o valor da constante, substitui aqui na fórmula o x como sendo x0 e o t como sendo 0. Então, x0 igual a c e elevado a alfa y0 sobre beta, vezes 1, porque esse número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, vezes 1. E agora, jogando, então, para lá, para a gente encontrar o valor da constante, a nossa constante, então, vai ser igual a x0 e elevado a alfa y0 dividido por beta. E agora a gente volta lá na fórmula e coloca esse valor, na fórmula que a gente encontrou. Então, x vai ser igual a x0 sobre e elevado a alfa y0 sobre beta, que multiplica e elevado a alfa y0 sobre beta, vezes e elevado a menos beta t. Ficou bem pertinho aqui, separar. E elevado a menos beta t. Enfim, para finalizar essa questão aqui, o que falta fazer foi mais manipulação matemática. Aqui, no caso, o x igual a x0 sobre a exponencial desse valor aqui, e está multiplicando também a exponencial desse valor aqui, tem a mesma base, então a gente divide, essa divisão a gente pode subtrair os expoentes, então fica como sendo x igual a x0 e elevado a alfa y0 sobre beta vezes e elevado a menos beta t, menos alfa y0 sobre beta, que era o que estava embaixo naquela divisão. E aí, eu só isolei esses coeficientes aqui e multipliquei. Aí ficou x igual a x0, que multiplica e, a exponencial, de alfa y0 sobre beta, que multiplica a exponencial de menos beta t menos 1. E esse aqui é nosso valor de x em qualquer instante t. Agora, a gente pode resolver, então, a letra C, que essa letra C é um pouco mais simples. Então, encontre a proporção da população que escapa à epidemia, encontrando o valor limite de x quando o tempo tende a infinito. Então, para isso, a gente vai pegar essa equação aqui e vai fazer o limite dela.
Então, a gente tem o limite quando t tende a infinito de esse valor aqui, que é x0 e elevado a alfa y0 beta sobre beta exponencial de menos beta t menos 1. Aqui, então, a gente está pensando no tempo quando ele tende a infinito. Para isso, a gente tem que pensar aqui, onde que a gente está encontrando nosso tempo nessa nossa função de x? A gente está encontrando o tempo bem aqui. Quando o tempo tende a infinito, esse valor, que na verdade é 1 sobre a exponencial de algo elevado a tempo, vai ficar aproximadamente 1 sobre infinito. Então, 1 sobre infinito vai tender a zero. Então, isso aqui tende a zero. Então, a gente tem menos 1 que vai multiplicar. Então, aqui o coeficiente vai ficar negativo. Então, esse limite vai ser igual a x0 e elevado a menos alfa y0 sobre beta. Então, a gente encontrou aqui a proporção da população que vai escapar da epidemia. Então, é basicamente isso a solução do nosso exercício.